Senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, em missão e discurso em Israel, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é antissemita, termo que se refere à hostilidade e ao preconceito contra judeus durante a Conferência Internacional Anual de Combate ao Antissemitismo. E sim, a gente sabe que essa afirmação não é verídica. Quem vai explicar isso pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Os caras não perdem uma chance de passar vergonha, né, Dai? E, Sophie. Oi, Sophie, acho que agora eu consigo. Pois é, Sophie. Eles não perdem essa chance, infelizmente, e a gente tem algumas coisas aí que foram reveladas, né, que foram sendo trazidas com a fala do Flávio. Primeiro que ele é alguém que vai figurar da mesma forma que o pai, falando apenas mentiras. É muito nítido que o Lula nunca foi antissemita. O Lula ele nunca foi contra os judeus, contra os israelenses. Inclusive, o Lula é um político muito nato. O Lula ele é católico, mas ele vai conversar com pastores, mas ele vem aqui para a Bahia, ele toma banho de pipoca. Assim, ninguém questiona que o Lula está aí adepto a absolutamente tudo, sem rejeitar os costumes, a cultura, né, e a religião de cada brasileiro. E esse é um ponto muito importante do presidente Lula. Se fosse vários outros presidentes, você podia até questionar, mas o Lula ele não é essa pessoa. O Lula ele tem uma conduta muito, uma construção de vida no respeito em relação à religião. Tem algumas críticas que a gente faz ao presidente Lula, só que tem que ser feita mesmo, mas, por exemplo, uma entrevista que o Lula falou sobre a questão da interrupção de gestações, o aborto legal. E aí o Lula falou: eu sou contra o aborto. Eu não quero que minha companheira faça o aborto. Mas, enquanto político, é um outro debate, é uma questão de saúde pública. Então, religiosamente, o Lula fala sobre isso, é uma fala pessoal dele, e ele consegue, neste ponto, separar essa fala pessoal de uma fala entendendo do político dele. Eu acho que é importante que a gente pontue sempre isso, porque todos os religiosos deveriam estar fazendo a mesma coisa, porque o Estado é laico, mas não é isso que nós vemos, infelizmente. E a gente vai agora assistir um show de horrores, Sofia, do início ao fim. O vídeo do Carlos, do Flávio, perdão, tem alguns minutos, a gente não vai passar por uma tortura tão grande de 8 minutos, a gente vai assistir só uns 2, mas vejam com atenção, tem legenda, e depois a gente vai trazer os principais trechos para quem tem baixa visão, que não consegue fazer a leitura agora. Prestem atenção na fala dele, que é violenta, extremamente mentirosa contra o presidente Lula e contra o Brasil. Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed
to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. Pois é, Sofia, o pessoal está brincando aqui com o inglês do Flávio. Calma, gente, não era ele que ia ser embaixador nos Estados Unidos, não, aí é o Eduardo. O Eduardo, inclusive, Sofia, estava com o Flávio, tá? Eles se encontraram em determinados momentos para fazer, eu acredito nesse caso aí, para decidirem como eles poderiam piorar a situação do pai, do Jair Bolsonaro, e como eles poderiam piorar a situação do Eduardo com a investigação de lesa pátria, né? Porque tudo que o Eduardo tenta fazer, ele está jogando contra o Brasil. Mas o show à parte aí do discurso do Flávio, é importante que a gente lembre uma coisa, é tudo mentira. E aí eu vou só trazer um dos pontos do que ele fala, que sob o governo do presidente Lula, a política brasileira sofreu uma profunda falha moral. Deixe-me ser bem claro, Lula é antissemita. Isso não é um slogan, não é um exagero. Isso se baseia em suas ideias, suas palavras e suas ações. Isso é mentira. Lula não é antissemita, Lula em momento nenhum perseguiu os judeus, foi de contra o judaísmo no país. Então, não faz sentido. O que o Lula falou, a gente vai assistir até no final desse corte. Mas ele continua os ataques, ele lembra, inclusive, sobre o Hamas e fala como se o Lula estivesse defendendo o Hamas. E aí ele fala, após o massacre, entre aspas, a fala de Flávio, após o massacre do Hamas em 7 de outubro, enquanto Israel ainda lamentava suas vítimas, Lula se apressou em acusar Israel. Quando os cidadãos brasileiros deixaram Gaza em novembro de 2023, Lula aproveitou o momento para, não para condenar o Hamas, mas para atacar Israel. Lula ultrapassou um limite moral ao comparar as ações de Israel ao Holocausto. Eu não sei como chamar o que Israel fez. E a gente vai falar sobre essa perseguição política, essa limpeza étnica que foi feita por Israel, que é, sim, genocídio. E Lula não errou em absolutamente nada, inclusive não foi o único estadista a chamar Israel de genocida. Gente, Israel foi acusado em Haia por crimes de guerra, e crimes de guerra como deixar as pessoas passarem fome para conseguir informações, cadastrar facial e biometria para as pessoas conseguirem passar por uma fila imensa para pegar alimentos. Qual o interesse desses dados dessas pessoas? Vários relatos de violência sexual, não só de mulheres, como de homens em situação de encarceramento também, bombardear comboio de refugiados, bombardear hospitais, escolas, sabe, bombardear caminhão de ajuda humanitária que estava levando comida. Se isso não fosse gravado, Sofia, imagina se a gente não tivesse tudo isso gravado. Sabe, se com tudo isso gravado, né? Se com tudo isso gravado a gente ainda tem essa galera ainda com um discurso desse, imagina se não fosse gravado. E aqui perguntaram se o Flávio está representando o Brasil. Ele está em missão, né, oficial. Ele está como senador brasileiro em pré-campanha. Esse é um outro problema. Vou te pedir, Sophie, por gentileza, para trazer um segundo vídeo que vai falar um pouquinho, porque o Flávio se encontrou com líderes, né? Se encontrou com Netanyahu e outros líderes de Israel. Por favor. Esperando esse apoio que possa vir dessas possíveis alianças internacionais entre Flávio Bolsonaro e Israel. Lembrando que o Estado de Israel sempre foi bastante defendido pela família Bolsonaro por pautas da direita. Quando nós tivemos o início do conflito lá contra o Hamas em 2024 e também, né, nesses últimos meses virou pauta política também aqui dentro do Brasil. Bom, o que Flávio Bolsonaro fez durante essa semana, na segunda-feira e também hoje,
é que ele participou da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo realizada em Israel. Ele também estava junto com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal. Bom, Flávio se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e depois dessa conversa, dessa reunião, que durou cerca de 1 hora, Flávio comentou alguns dos assuntos que foram abordados. Entre esses assuntos está, por exemplo, a poder reatar todas as relações comerciais e econômicas com o Estado de Israel, ampliar essas relações, também fazer a conclusão da mudança da embaixada para Jerusalém. Essa que era uma pauta já era debatida e também já tinha iniciado durante o governo de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também afirmou que, caso seja eleito, pretende mudar o cenário, mudar esse cenário eleitoral e também mudar as questões exteriores do Brasil, estando um pouco mais próximo ainda do Estado de Israel, pois as propostas da área internacional, segundo ele, fazem parte de um reposicionamento do Brasil no cenário diplomático. E Flávio ainda comentou que as atuais ações de Lula, por exemplo, estão realizando um impacto direto nas relações bilaterais, incluindo a não aceitação do indicado ao cargo de embaixador israelense no Brasil. Pois é, Sofia. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que para concluir, a gente só precisa do Lula lembrando o que foi que ele disse, né? Para ninguém cair na ideia de que o Lula poderia, em algum momento, de fato, ser sionista, ter acusado Israel de um crime que ele não cometeu. Vamos ouvir, Sofia, o discurso do Lula na ONU recentemente, que ele foi simplesmente ovacionado, aplaudido. E vale lembrar que nesse mesmo dia, né, nesse mesmo ato, quando o Netanyahu começou o discurso, as pessoas, os líderes mundiais saíram, deram as costas para ele. Vamos lá, Sofia. Pois é uma estratégia que a gente já vê há bastante tempo e que já está manjada, né? Qualquer um que fizer qualquer crítica ao Estado de Israel acaba sendo automaticamente taxado de antissemita. E isso acaba sendo uma coisa que, como que eu posso dizer, acabou fazendo perder o sentido a palavra antisionista. Porque hoje, se alguém chega e diz, porque fulano é antisionista, você fica antissemita, né? Você fica tipo, eu não sei, se alguém chega e acusa alguém, pra mim, de racismo, de transfobia, de homofobia, eu sei que existe uma boa chance disso ser verdade e que eu tenho que levar essa pessoa a sério. Se alguém chega pra mim e chama alguém de antissemita, eu não sei como responder. Porque existe antissemitismo de verdade? É claro que existe. E é uma forma de racismo e que merece ser tratada como tal. Ao mesmo tempo, existe muita gente sendo acusada de antissemitismo simplesmente por trazer críticas ao governo de Israel ou então críticas ao governo de Benjamin Netanyahu. Sendo que, lembrando que essas políticas sionistas de Israel e do Netanyahu são criticadas, inclusive, por muitos judeus. Então, assim, é uma coisa que é perigosa, sabe? Até para os próprios judeus. Até para os próprios judeus, porque você acaba levando a uma situação da qual a gente tem que começa a desconfiar de denúncias que muitas vezes são sérias, né? Por causa dessa gente aí. Então, eu acho que principalmente os judeus que veem isso aí, que criticam o Lula, pensem bem se vocês vão bater palma pro Flávio Bolsonaro, sabe? Pense bem. Porque é por causa desse tipo de coisa que o Flávio tá fazendo aí, de acusar falsamente alguém de antissemitismo simplesmente por ter uma pauta crítica ao genocídio praticado por Israel, que a gente vê aí casos de antissemitismo reais sendo banalizados. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Isso. Sofia, não sei se dá tempo da gente assistir um trechinho do Lula falando na ONU. Vamos lá, bem rapidinho.
Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, Sophie, pronto. ali sob toneladas de Ele vai escombros, continuar falando de crimes de guerra, né? Ele vai continuar tá falando aí dos o crimes de guerra, mas só antissemitismo, essa né? frase, exatamente, só essa frase a gente já deixa muito claro, olha, ele não está defendendo o Hamas, pelo contrário, mas ele está dizendo que nada justifica um ataque de um grupo terrorista, fazer com que um país se volte e acabe, destrua, dissemine toda uma população, que é o que aconteceu com a população palestina. É isso, Sophie. Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.